Conhecimento e cultura são fundamentais nas relações profissionais e pessoais. E para se aculturar gastando quase nada e se divertindo muito, basta visitar os museus da capital paulista. Vocês já visitaram outros museus também ou vieram só aqui? Não, esse é o primeiro museu que eu visitei, já vim uma vez, essa é a segunda. E aí minha esposa ainda não tinha conhecido, a gente não tem assim hábito de ir ao museu, né? Muita gente vive em São Paulo e nunca se despertou para as oportunidades que os museus nos oferecem. Já conheci o museu? Não, a primeira vez, apesar que eu moro aqui pertinho, mas é a primeira vez que eu vim. Não tinha vindo antes? É falta de tempo também, a gente acabou não conhecendo. E você sabia que havia coisa tão legal perto de sua casa assim? Não sabia. Vamos dar uma olhada nas coisas que fascinaram a estudante vizinha do Museu Paulista. O nosso anfitrião é Ricardo Nogueira Bogos, supervisor do serviço de museografia. Ele vai nos mostrar parte das preciosidades que se encontram no Museu Paulista. Essa parte aqui do museu é muito legal, que é uma reprodução do centro de São Paulo no final do século XIX, né? Em 1843. Então, no meio do século XIX, 1843. Esse rio aqui é o rio Tamanduateí. Não havia nada construído aqui. Aqui é a Mosteiro de São Bento. Aqui, hoje, é onde está a Rua 25 de Março, essa região aqui. Havia um porto e essa ladeira aqui, ó, que hoje chama-se Ladeira Porto Geral, que dava acesso a um porto que havia aqui. E aqui era o acesso até o Mosteiro de São Bento e ao centro da cidade. Aqui, ó, se você chegar mais para lá, aqui são as arcadas, né, no Largo São Francisco. Aqui a rua que daria direto até a Praça da Sé, só que ali a Praça da Sé não existia. A Igreja da Sé, então, naquela época, ficava mais abaixo. É aquela lá, ó. E como eu chamo aquela igreja que fica A Igreja da Sé é essa de Torre Única, aquela é de São Pedro. A de São Pedro, né? Amarelinha. A antiga Igreja da Sé não existe mais, mas parte dela se encontra no Museu Paulista. E essa pintura, ela foi restaurada agora. Foi uns 6, 7 meses essa pintura de restauro. Era da igreja? Ela ficava aqui, ó. Ela ficava no teto da igreja. É São Paulo, a caminho de Damasco. E aqui você tem uma série de fotografias sobre a construção da atual Sé, mas você tem todo o material sobre a antiga Sé. Nessa sala a gente aprende como apreciar um quadro histórico. Dá só uma sacada como é que funciona. A ação principal está posicionada no centro dos 4 quadrantes. É a bênção realizada em 25 de janeiro de 1554. Aqui você tem essa imagem aqui do Bandeirantes, é o Domingos Jorge Velho, o Louco-Tenente, Antônio Fernandes de Abreu, né? Que é do Benedito Calixto, né? Então, essa maneira como geralmente ele é representado, essa pose, né? Esse cara, a capa, o chapéu, né? E aí, né, aí foram levantadas algumas telas que provavelmente serviram, vamos chamar assim, de referência para, vamos dizer assim, para esse tipo de pintura, né? Então, por exemplo, aqui foram principalmente os monarcas, né? Luís XIV. Que você vê. Luís XIV, Dom João VI, você sabe essa representação? Não, ele está de gala, né? O Bandeirantes de gala. E é uma você coisa... imagina alguém de gala andando por esses sertões, né? Não, ainda mais é uma coisa legal as pessoas saberem, ó. Benedito Calixto não é só o nome de uma praça, foi um grande pintor. Não, a gente tem muitas coisas dele. Esse daqui, por exemplo, aqui do Rodolfo Bernardelli, aqui, ó, a escultura que ele está fazendo é o Dom Pedro I, que está aqui na escadaria do museu. Olha ele fazendo aqui, Rodolfo Bernardelli. Lá no Rio de Janeiro, né, que era o ateliê dele, né? Esse conjunto de pinturas que são muito lindas, né, que mostram toda a produção do café numa fazenda, né?
tem principalmente esses dois painéis, um sobre a questão do trabalho escravo, né? E a outra sobre o trabalho, vamos dizer assim, imigrante, né? Aqui nas fazendas de café. Foi a época que houve mudança, né? O final do trabalho escravo e o início do imigrante. E o café pega as duas etapas. Na escadaria interna do museu, a gente encontra um pouquinho da água de rios importantes do Brasil inteiro. Aqui, ó, nesse recipiente, está a água do Rio São Francisco. Esse aqui em frente, do Tocantins, Rio Paraíba, Rio Doce, Rio Uruguai, Rio Madeira e assim por diante. O que você tem aqui? Você tem a imagem dos dois grandes bandeirantes. O Raposo Tavares e o Fernão Dias Paz de Neves. Que depois se tornam realmente a referência, como eu falei para você, nos livros didáticos. É essa a imagem do bandeirante. Esses caras gigantes, grandes, poderosos. Bem vestido. Exatamente, com botas, tudo. Depois você tem a escadaria, de novo, onde você tem outras referências sobre os bandeirantes, né? Aquele é o Dom Pedro exatamente, que a gente viu lá no ateliê. No ateliê. E aí você tem essas ânforas que representam, né, esse Brasil que foi conquistado por quem? Pelos bandeirantes paulistas. Depois você tem lá em cima 22, 17, né? Aqui tem outras datas, que são esses movimentos, por exemplo, de libertação do Brasil, né? Isso tudo te joga onde? No Salão Nobre, onde foi colocada a grande tela de 1822 sobre a independência do Brasil. Segundo historiadores, o Grito do Ipiranga de Dom Pedro I ocorreu na região do Museu Paulista, onde hoje está o Parque da Independência. Além do museu, no parque também se encontra o Monumento da Independência e a casa que teria sido retratada por Pedro Américo na pintura que imortalizou o momento histórico. Era uma casa, vamos chamar assim, ela não existia no período, quando Dom Pedro passou aqui, ela não existia com certeza, ela é posterior, ele incorporou assim, uma licença poética, vamos chamar assim. Obviamente não é uma fotografia da época, é uma alegoria sobre esse momento, né? Você tem outras gravuras que representam o mesmo momento, só que de uma maneira muito menos épica, uma coisa mais, sabe, o Dom Pedro a cavalo, com a população mais próxima, né? São coisas do momento, né? O Museu Paulista foi construído no final do século XIX, com o projeto arquitetônico do italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi. Essa maquete mostra o projeto original. Então esse espaço ele era um espaço de comemoração da cidade. Então no 7 de setembro tinha piqueniques, as pessoas vinham passear, né? Mas era, vamos chamar assim, era um terreno ermo, né? Onde você tinha um pequeno galpão, né? Que era utilizado para essas comemorações, né? Mas a ideia de um monumento é uma coisa antiga. Então só no final aí a partir dos anos 1870, alguma coisa assim, ainda no Império, que aí efetivamente se faz uma loteria, a loteria do Ipiranga, para conseguir fundos para a construção aqui do monumento. Então ele começou a ser construído no Império, mas o prédio realmente acabou de ser construído na República, né? Isso que nós mostramos é só um pouquinho do que há aqui no Museu Paulista. Você pode vir visitar de terça a domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde. Inteira, R$ 6,63. Agora, uma dica para você saber. No primeiro domingo, a visitação é gratuita. Não perca! O Frei Galvão está enterrado aqui no Mosteiro da Luz. Então, aqui ao lado do museu tem a igreja onde está o corpo de Frei Galvão.